Eu já deveria saber que não pertencia àquele lugar. Desde o momento em que entrei no salão, sentia os olhares de desprezo deslizando sobre mim. Enquanto os convidados circulavam com taças de champanhe e sorrisos ensaiados, eu segurava uma bandeja com bebidas. Não como convidada, mas como funcionária. O evento de gala era daquelas festas de gente importante, onde o sobrenome valia mais que o caráter. Empresários, socialites e gente que nasceu em berço de ouro estavam ali para discutir negócios milionários enquanto desfilavam seus egos inflados. Para mim, era só mais um turno de trabalho. Um dinheiro suado para pagar as contas. Eu me movimentava entre as mesas, servindo drinks, tentando ser invisível, quando ouvia a risada de Mariana. Uma risada falsa, arrastada, como quem já se diverte antes mesmo de começar a maldade. Camila? A voz dela soou surpresa, mas não era um encontro casual. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O que você está fazendo aqui? Senti o peso dos olhares se voltando para mim. Alguns curiosos, outros maldosos. Mariana segurava uma taça de vinho tinto, o vestido justo e impecável, a postura de quem sempre olhou os outros de cima. Trabalhando, né? Respondi, firme. Não ia dar a ela o gosto de me ver envergonhada. Ela sorriu, mas seus olhos brilhavam de crueldade. Ah, claro. Não imaginei que sua carreira tivesse te levado a isso. Algumas pessoas riram. Outras fingiram não ouvir. Mas a humilhação já estava feita. Mariana adorava lembrar a todos que eu não fazia parte daquele mundo. Tentei me afastar, mas ela bloqueou meu caminho. Mas vem cá, me conta. Você ainda sonha com aquela ideia ridícula de abrir uma empresa? O salão estava silencioso o suficiente para que sua voz ecoasse. As palavras foram jogadas como uma pedra. Quem sabe você? Pode testar seu produto aqui, né? Ela ergueu a taça. Mas esqueci. Você não é convidada, só a garota que serve as bebidas. Dessa vez, as risadas foram mais altas. Eu podia sentir o calor subindo pelo meu rosto, mas permaneci imóvel. Me abaixar ao nível dela era exatamente o que ela queria. Desculpa te decepcionar, Mariana, mas trabalhar nunca foi motivo de vergonha para mim, disse, olhando direto nos olhos dela. O sorriso dela vacilou por um segundo, mas só um segundo. Claro, claro. Ela deu um passo à frente, segurando sua taça cheia de vinho. Mas acho que você esqueceu uma coisa importante. E então, como se fosse um descuido, seu pulso se inclinou levemente e o vinho tinto escorreu direto na minha roupa. O choque veio antes da indignação. O líquido quente deslizou pelo meu uniforme branco, tingindo o tecido como uma mancha de sangue. Um murmúrio se espalhou pelo salão. Ai, Camila, que desastre! Mariana exclamou, levando a mão à boca com falsa surpresa. Você tem que tomar mais cuidado. Dessa vez não houve risadas. Houve cochichos, pessoas sussurrando entre si, algumas se divertindo, outras apenas curiosas para ver até onde aquilo ia. Meus dedos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Eu queria gritar. Eu queria quebrar aquela taça e enfiar cada caco na arrogância dela, mas não fiz nada disso. Fiquei ali, parada, o vinho pingando da minha roupa, sentindo a humilhação se espalhar pelo corpo. Foi quando meus olhos cruzaram com os de um homem que me observava do outro lado do salão. Ele não ria, não cochichava, apenas me olhava com atenção. Eduardo. Eu não sabia quem ele era, mas algo no olhar dele me fez perceber uma coisa. Aquela cena não era meu fim. Sem dizer uma palavra, larguei a bandeja na mesa mais próxima e me afastei. Saí daquele salão sem olhar para trás, mas com uma única certeza. Isso nunca mais ia acontecer comigo. Cheguei em casa com o cheiro do vinho ainda impregnado na roupa. Joguei a blusa no cesto, mas a mancha continuava lá, como se quisesse me lembrar de tudo. O rosto de Mariana, o salão cheio de gente rindo, os cochichos que pareciam grudar nos meus ouvidos. O pior veio no dia seguinte. Meu celular vibrou sem parar com mensagens. Não demorou para eu descobrir o motivo. Um vídeo da minha humilhação já estava circulando nas redes sociais. Alguém filmou o exato momento em que Mariana
Derramava a taça em mim, seguido das risadas. O título? Garçonete sem noção tenta se misturar à elite e leva lição. Meu estômago revirou. Nos comentários, gente que eu nem conhecia me ridicularizava. Se enxerga, moça, pobre não tem vez em evento chique. Acho que ela achou que era a dona da festa CAC. Mariana fez o que todo mundo queria fazer. Apaguei o vídeo da tela, mas não adiantou. A vergonha já tinha se infiltrado em mim. Fiquei trancada no quarto o dia inteiro. Minha mãe bateu na porta algumas vezes, mas eu disse que estava cansada. Como eu ia explicar que, além de tudo, agora eu... Era piada na internet? O pior não era o que diziam. O pior era a dúvida que começou a crescer dentro de mim. Será que eu estava sonhando alto demais? Será que Mariana e todos aqueles idiotas estavam certos? Olhando para o teto, senti um aperto no peito. Trabalhei tanto, ralei tanto. E para quê? Para ser lembrada como a garçonete humilhada, o celular vibrou de novo. Dessa vez, era uma mensagem diferente. Daniel. Camila, não deixa isso te derrubar. Quem ri de você hoje ainda vai te aplaudir amanhã. Encostei o telefone na testa e respirei fundo. Daniel sempre soube o que dizer, mas naquele momento, eu só conseguia pensar numa coisa. Ou eu aceitava essa derrota, ou eu dava um jeito de virar esse jogo. Eu precisava fazer alguma coisa. Passei os dias seguintes evitando olhar o celular. As mensagens continuavam chegando, algumas de apoio, mas a maioria recheada de sarcasmo. A vergonha ainda pesava, mas conforme o tempo passava, a raiva começou a tomar espaço. Não era só sobre o que Mariana tinha feito. Era sobre tudo o que sempre me disseram. Que eu não era suficiente. Que eu nunca teria espaço naquele mundo. Que gente como eu só serve para estar do outro lado, servindo os poderosos. Mas e se eu mudasse isso? E se, em vez de fugir, eu fizesse essas mesmas pessoas me enxergarem de outra forma? Peguei meu caderno e comecei a rabiscar. Eu tinha uma ideia fazia tempo, mas nunca tinha tido coragem de colocá-la em prática. Um aplicativo para ajudar pequenos, comerciantes, gente que, como eu, queria crescer, mas não tinha oportunidades. Se eu conseguisse lançar isso no mercado, provaria que o talento vale mais do que um sobrenome. Fiz uma pesquisa rápida e descobri um concurso de startups para novos empreendedores. A premiação incluía investimentos e mentorias com grandes empresários. Era a chance que eu precisava. Mas havia um problema. Eu não fazia ideia de como transformar uma ideia em um projeto sólido, e foi aí que Eduardo apareceu de novo. Depois daquela noite, eu não esperava vê-lo tão cedo. Mas, para minha surpresa, ele me procurou no café onde eu trabalhava aos finais de semana. Você não parece o tipo de pessoa que aceita perder tão fácil, disse ele sem rodeios. Levantei os olhos desconfiada. Não sei do que está falando. Ele sorriu de lado e apoiou os cotovelos na mesa. Vi o que aconteceu no evento. E vi como você saiu de lá. Meu estômago revirou só de lembrar. E daí? Eduardo entrelaçou os dedos e me encarou como se já soubesse a resposta. E daí que eu sei que você quer dar o troco. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele não estava errado. E se quiser um conselho, ele continuou. Esqueça, Mariana. Sua vingança não está em humilhá-la de volta. Está em mostrar que você pode vencer sem pisar em ninguém. Cruzei os braços, tentando esconder o quanto aquelas palavras tinham me atingido. E o que te faz pensar que eu posso vencer? Eduardo sorriu de canto. Porque você já está pensando nisso. Ele deixou um cartão na mesa e se levantou. Antes de sair, jogou uma última frase no ar. O sucesso é o melhor troco. Olhei para o cartão em cima da mesa. Eduardo era um investidor renomado. Tinha influência, dinheiro e experiência no mundo dos negócios. Mas por que alguém como... Ele se interessaria por alguém como eu? Naquele momento não importava. Tudo o que eu sabia era que eu não ia deixar aquela chance escapar. A empolgação inicial durou pouco. Quanto mais eu mergulhava no mundo das startups, mais percebia o quanto tudo era complicado.
Criar um aplicativo do zero, conseguir patrocínio, apresentar um projeto sólido, era muito mais difícil do que eu imaginava. Mas eu não ia desistir. Passei noites estudando, assistindo palestras, aprendendo sobre desenvolvimento e mercado. Eu precisava transformar minha ideia em algo concreto. Com o pouco dinheiro que tinha, contratei um programador iniciante para me ajudar. O projeto começou a tomar forma. Quando achei que estava pronta, me inscrevi no concurso de startups. Preenchi o formulário, anexei a apresentação e apertei enviar. Agora era esperar. Mas o preconceito apareceu antes mesmo do resultado. Você, participando desse concurso? A voz de Mariana soou atrás de mim, carregada de ironia. Me virei devagar. Ela estava acompanhada de algumas amigas, todas com aquele olhar de superioridade. E por que não? Perguntei cruzando os braços. Mariana riu, como se fosse uma piada óbvia. Por que você não tem nome, não tem contatos, não tem nada? Quem você acha que vai te levar a sério? Fiquei encarando ela por alguns segundos. O que antes teria me abalado agora só reforçava meu objetivo. Melhor se acostumar, Mariana, porque eu vou chegar lá. Ela revirou os olhos. Vamos ver, né? Mas se precisar de uma vaga de garçonete depois que isso der errado, eu posso indicar um restaurante. Ótimo. As amigas dela riram enquanto se afastavam. Respirei fundo. A verdade é que, no fundo, o medo existia. E se ela estivesse certa? Na semana seguinte, recebi o e-mail que mudaria tudo. Parabéns. Seu projeto foi selecionado para a próxima etapa do concurso. Meu coração disparou. Eu estava dentro. Mas o caminho ainda seria longo. A primeira apresentação seria para uma banca de investidores. E ali eu perceberia que o preconceito não vinha só de Mariana. No dia da apresentação, cheguei ao prédio imponente onde aconteceria a primeira fase do concurso. O ambiente era moderno, cheio de pessoas bem vestidas, carregando pastas e notebooks como se já fossem grandes empresários. E ali estava, eu, sozinha, com um projeto e um sonho. Passei os olhos pelos outros participantes. A maioria era de jovens que estudaram nas melhores universidades, filhos de gente influente que cresceram cercados por contatos importantes. Eu era a exceção. Quando chamaram meu nome, senti o peso de cada olhar sobre mim. Subi ao palco, respirei fundo e comecei a falar. Boa tarde. Meu nome é Camila e sou fundadora do Projeto Conecta, um aplicativo voltado para pequenos comerciantes, que não têm acesso à tecnologia para impulsionar seus negócios. Minhas mãos suavam, mas minha voz saiu firme. Expliquei como a plataforma funcionava, como poderia ajudar microempreendedores a expandirem suas vendas. Olhei para os jurados. Alguns me observavam com interesse, outros pareciam pouco convencidos. Quando terminei, o silêncio se arrastou. Por alguns segundos até que um dos avaliadores falou. A ideia é boa, mas você acha que tem capacidade para tocar um projeto desses? A pergunta me atingiu como um soco. Ele não disse, o projeto tem potencial? Mas sim, você tem capacidade? Tenho. E vou provar isso. Ele sorriu de canto, como se estivesse me testando. Os minutos seguintes foram cheios de perguntas, técnicas, algumas que eu sabia responder, outras que tentei contornar com inteligência. No final, agradeci e deixei o palco com a sensação de que não tinha sido suficiente. Fui para casa me convencendo de que não passaria para a próxima fase, mas o destino tinha outros planos. No dia seguinte, o resultado saiu. Eu estava na final, minha primeira vitória. Mas algo me dizia que Mariana não ia deixar isso barato. Eu ainda tentava processar a notícia de que estava na final quando recebi uma mensagem de Daniel. Daniel, preciso te encontrar. Tem algo que você precisa saber. Nos encontramos no café de sempre. Assim que sentei, ele largou o celular na mesa e soltou. Alguém roubou sua ideia. Peguei o celular e vi a tela travada em um vídeo de apresentação de um dos finalistas. Era o meu projeto. Mesmo conceito,
Mesma proposta, até os gráficos eram semelhantes aos que eu havia feito com tanto esforço. Meu peito apertou. Como isso aconteceu? Você mostrou seu projeto para mais alguém além dos jurados? Fiquei em silêncio. Sim, eu havia mostrado para um investidor que se interessou na fase anterior. Um homem educado, bem falante, que parecia encantado com a ideia. Ele me chamou para conversar depois da apresentação. Falei, sentindo um nó na garganta. Disse que via potencial no aplicativo e queria saber mais detalhes. Eu confiei. Daniel esfregou o rosto, irritado, pois ele vendeu a ideia para um concorrente. E adivinha quem estava por trás disso? Não precisei perguntar. O nome já estava na ponta da língua. Mariana. Era óbvio que ela não ia deixar barato. Ela não aceitava me ver crescendo, muito menos disputando espaço com gente do círculo dela. Afinal, na cabeça de pessoas como Mariana, eu jamais deveria estar ali. Fiquei sentada, encarando o nada. Eu tinha duas opções: desistir e aceitar que roubaram minha ideia ou fazer algo ainda melhor. Levantei os olhos para Daniel e respirei fundo. Então vamos trabalhar. Ele sorriu de lado. Eu sabia que você ia dizer isso. Agora eu tinha um novo desafio: transformar minha ideia em algo ainda maior antes da final. Passei os dias seguintes trancada no meu quarto, revisando cada detalhe do meu projeto. Se queriam me derrubar, iam ter que se esforçar mais. Peguei tudo o que eu já tinha e refinei. Aperfeiçoei o design, adicionei novas funcionalidades, criei uma estratégia de marketing mais forte. Meu aplicativo não seria apenas bom, seria imbatível. No dia da final, entrei no auditório de cabeça erguida. Os finalistas estavam sentados na primeira fila, incluindo o cara que roubou minha ideia. Quando nossos olhares se cruzaram, ele tentou disfarçar o desconforto. Mariana, por outro lado, fez questão de sorrir com deboche. As apresentações começaram. Quando chegou a vez do meu concorrente, assisti cada palavra que ele dizia. O projeto dele era uma cópia descarada do meu. Mas faltava algo. Faltava paixão. Ele apresentou números, gráficos e projeções, mas parecia vazio, como se fosse só mais uma ideia comprada, sem alma. Então, chegou a minha vez. Subi ao palco e encarei os jurados. Respirei fundo e comecei. Há alguns dias eu pensei que meu sonho tinha sido roubado, mas na verdade, isso só me fez perceber algo. Ninguém pode roubar a essência de um projeto quando ele nasce do coração de quem acredita nele. O auditório ficou em silêncio. O Conecta não é só um aplicativo. É uma revolução para pequenos comerciantes que nunca tiveram oportunidade de crescer. E essa ideia nasceu de mim, de alguém que conhece a realidade dessas pessoas. Apresentei cada melhoria que fiz no aplicativo, mostrando o impacto real que ele poderia ter. Vi os jurados trocarem olhares. Eu estava conseguindo. No final da apresentação, encarei Mariana. Pela primeira vez, ela não estava sorrindo. Quando desci do palco, Eduardo me esperava. Foi um golpe de mestre. Ele disse: afinal, eu não precisei expor ninguém. Meu próprio trabalho falou por mim. Agora era só esperar o resultado. O auditório estava em silêncio quando o apresentador voltou ao palco para anunciar o vencedor. Meu coração martelava no peito, mas meu rosto permaneceu impassível. Eu já tinha vencido de certa forma. Fiz minha parte, mostrei que minha ideia era minha e que ninguém poderia roubá-la. E o grande vencedor do concurso de startups é Camila Andrade, com o projeto Conecta. O tempo pareceu congelar por um instante antes que os aplausos preenchessem a sala. Meu corpo estava paralisado, como se minha mente não conseguisse processar a informação. Eu venci. Levantei devagar, sentindo os olhares de todos sobre mim. Mariana estava petrificada. O concorrente que roubou minha ideia desviou o olhar, claramente derrotado. E Eduardo, de pé no fundo da sala, me observava com um sorriso discreto. Subi ao palco sob aplausos.
Peguei o microfone, respirei fundo e, em vez de um discurso longo, só disse: acreditem nos seus sonhos, mas, acima de tudo, trabalhem para torná-los reais. A plateia vibrou. Na saída, Mariana passou por mim sem dizer uma palavra, mas eu notei. O olhar dela não era mais desdém. Era medo. Agora eu não era mais a garçonete humilhada. Eu era Camila Andrade, empresária e vencedora. Os dias seguintes foram uma avalanche de mudanças. Convites para entrevistas, investidores interessados, pessoas que antes me ignoravam, agora me tratavam como alguém importante. Era estranho. Mas o momento que eu mais esperava veio quando Mariana finalmente me procurou. Ela apareceu na saída de um evento, impecável como sempre, mas sem a arrogância de antes. Seu sorriso era forçado e seus olhos, pela primeira vez, mostravam incerteza. Camila, podemos conversar? Cruzei os braços. Sobre o quê? Ela hesitou, e isso já era uma vitória. Acho que começamos com o pé errado. Mas negócios? São negócios, não é? Podemos esquecer o passado e, quem sabe, colaborar no futuro? Era inacreditável. Ela, Mariana, tentando me convencer a ser sua aliada. Fiquei em silêncio por um instante, deixando ela se contorcer na própria insegurança. Finalmente, respirei fundo e sorri de leve. Sabe, Mariana, não preciso me vingar. A vida já fez isso por mim. Seu rosto empalideceu. Ela abriu a boca para responder, mas eu já estava me afastando. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. O tempo passou. E com ele, minha vida mudou completamente. O Conecta Shim se tornou um sucesso. Pequenos comerciantes começaram a utilizar a plataforma e eu vi meu sonho sair do papel. Mas o que mais me surpreendeu foi perceber que minha maior vitória não foi ganhar o concurso ou calar Mariana. Foi entender que eu nunca precisei da validação de ninguém. Certa manhã, sentei-me no escritório recém-montado e peguei o celular. Uma repórter queria me entrevistar para um programa de TV. Durante a chamada, ela perguntou: você ainda guarda ressentimento da humilhação que sofreu? Sorri, encarando a vista da cidade pela janela. Se não tivessem rido de mim, talvez eu nunca tivesse descoberto a força que eu tinha. Do outro lado da linha, a repórter ficou em silêncio por um instante antes de murmurar: que incrível! Desliguei a chamada e olhei para o lado. Eduardo estava ali, me observando com aquele mesmo olhar tranquilo de sempre. Acho que você finalmente entendeu, ele disse. Respirei fundo. Sim, eu tinha entendido. Não era sobre vingança. Era sobre superação. E eu tinha vencido. A vida nem sempre será justa, e muitas vezes seremos testados pelas pessoas que querem nos ver fracassar. Mas o verdadeiro poder está em como reagimos. Camila poderia ter se deixado abater, mas escolheu transformar a humilhação em combustível para sua vitória. E você? O que faria se estivesse no lugar dela? Deixaria que o preconceito te definisse ou usaria isso como impulso para ir além? Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e descobrir mais histórias inspiradoras. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. Nos vemos no próximo vídeo.